Você está ouvindo o História FM. Getúlio Vargas, uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei mais uma vez aqui conosco Francisco Quartim de Moraes, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Bom, eu agradeço o convite e agradeço também a atenção de todos os ouvintes. Eu sou doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, sou autor de um livro sobre o movimento de 1932 em São Paulo também, 1932 a História Invertida, e nesse momento eu elaboro uma pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais a vida de Getúlio Vargas, depois que eu dei um recadinho para vocês. Antes de a gente falar um pouquinho do passado do Brasil, eu quero falar um pouco sobre futuro, eu quero falar um pouco sobre tecnologia. E se você tem ouvido o História FM recentemente, você sabe que eu vou falar do quê? Das camisetas da Insider, que é a patrocinadora desse episódio do História FM. Mas afinal de contas, o que é Insider, supondo que você ainda não saiba? Insider é uma marca de roupas de alta tecnologia, onde você consegue montar um guarda-roupa inteiro. Você tem camiseta, casaco, calça, meia, moletom, boné. Aí você tá se perguntando, tá, mas como assim tecnologia? Não é só roupa, não é só tecido? Então, não necessariamente. Os tecidos que a Insider usa, eles têm uma tecnologia especial que acaba fazendo com que essas roupas sejam muito mais interessantes no dia a dia. Por quê? Vamos pegar o exemplo da Tech T-Shirt, que é o carro-chefe da Insider. Camisetas tecnológicas que tem um modal, o tecido delas é feito de um modal e tem várias vantagens em relação a outros tecidos que a gente usa no dia a dia, como por exemplo o algodão. Alguns exemplos de por que esse modal é interessante. Primeiro, as camisetas da Insider não esquentam tanto no sol. Você pode sair no sol e ela não vai te esquentar tanto quanto uma camiseta de algodão, por exemplo. E isso até mesmo com camisetas escuras. Segundo, é uma camiseta cujo modal permite que o suor evapore mais rápido. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que as bactérias que se alimentam do suor, elas não se proliferam tão rápido quanto com outros tecidos. Consequentemente, é uma camiseta que demora mais a pegar cheiro do seu corpo, o que é muito prático se você fica muito tempo na rua, no dia a dia e tal. Além do mais, ela é uma camiseta mais difícil de amassar, e se ela tiver amassada, você só coloca no corpo e sai na rua, que o calor do seu corpo vai fazer com que ela desamasse sozinha. Então é uma camiseta que você não precisa passar, o que é uma mão na roda. E tudo isso que eu tô falando, eu não tô falando só porque eu sou patrocinado, eu tô falando porque eu sou cliente. Eu já era cliente da Insider há 1 ano, quando a Insider me procurou. E eu posso falar pra vocês, como usuário de roupas da Insider, que vale muito, mas muito a pena. Vale tanto a pena que eu doei mais da metade das camisetas que eu tinha no meu guarda-roupa depois de um tempo usando Insider, porque eu percebi que eu não queria mais usar as camisetas antigas. Porque as camisetas da Insider, assim, depois que você usa, você não quer voltar atrás. E se você tá ouvindo isso aqui, você se interessou, você quer adquirir roupas da Insider, não só as camisetas, mas outras roupas também, você pode fazer isso com desconto se você é ouvinte do História FM. E como é que você consegue desconto? Na descrição desse episódio você tem um link. Se você entrar por esse link e comprar qualquer coisa no site da Insider, você ganha 12% de desconto. Ah, Iclis, mas eu entrei e na hora de fechar a compra não apareceu desconto, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Fica tranquilo, é só você botar o cupom HISTORIAFM que você ganha esse mesmo desconto. Ou pelo link, ou pelo cupom, tanto faz. Você ganha desconto sendo ouvinte do História FM. Então, entra aqui no link, dá uma olhada nas roupas. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar tanto quanto eu me apaixonei quando eu comecei a usar as roupas da Insider. Porque a Insider é assim, depois que você começa a usar, você não quer voltar atrás. E claro, eu não posso deixar de falar da nossa campanha no Apoia-se, porque ela financia esse podcast. História FM é um podcast gratuito, educacional, e eu preciso do seu apoio para continuar fazendo com que esse podcast exista. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Guilherme Stromayer, Ana Rodrigues, Joel Vitor, Renan Guedes e Álvaro Lassance. Muito obrigado, pessoal. São vocês que financiam esse podcast. E se você também quer fazer parte disso, é só acessar apoia.se/brigahistoria e fazer a sua colaboração. Ou você pode mandar um pix de qualquer valor para a chave leiturabrigahistoria@gmail.com. Eu acho que o dia que o Brasil entender por que Getúlio Vargas morreu, eu acho que uma parte da nossa identidade vai estar resolvida.
Barbaridade, seu Deus o livre. Bah, mas nem é bom falar. Ele deu a vida para não ver mais vida desaparecida, né? Preferiu se matar para evitar uma guerra civil. Getúlio Vargas ultrapassou a morte. Um homem que estava tendo ali a sua maior vitória. Antes de começar, eu só queria avisar o pessoal que tá ouvindo que esse episódio aqui, ele é um pouco mais biográfico, né? Então a gente vai focar um pouco mais nos acontecimentos da vida de Getúlio Vargas, né? E eu acho que é bom avisar isso porque o Vargas é um assunto, assim, muito importante na trajetória do Brasil e muitas vezes esse assunto é levado para as questões mais ideológicas ou decisões políticas ou então grupos influenciados por Vargas ou então para discutir a noção de varguismo. E não é bem a proposta desse episódio. A proposta desse aqui é uma coisa mais trajetória de vida de Getúlio Vargas mesmo, né? Então, pra gente começar, como é de costume, né, com episódios biográficos e tal, eu queria começar falando sobre as origens do Getúlio Vargas, né? De onde ele nasceu, quem eram os pais dele, a infância, a adolescência, o incidente em Ouro Preto que fez ele voltar pro Rio Grande do Sul, o serviço militar, esses primeiros anos do Vargas, né? O que a gente pode falar sobre isso? O Vargas, ele nasceu em 1882, em São Borja. Tem dois fatos interessantes aí. Primeiro que é essa cidade de São Borja, que vai ser sempre vai ter sempre uma ligação íntima com a história do Getúlio e também o lugar onde nasceu o João Goulart. Então, essa região tem uma importância aí, tanto para a biografia do Vargas como para a história política do Brasil, por que não? E ele nasceu em 1882, como eu havia dito, mas durante muito tempo a historiografia e o mesmo movimento varguista repetia que ele havia nascido em 1883, porque ele, quando ele era ainda bastante jovem, ele alterou, ele rasurou a certidão de nascimento dele, alterando como se ele fosse um ano mais novo, né? Isso aí foi descoberto só, se eu não me engano, nos 100 anos do Getúlio, que foi descoberto esse erro historiográfico. Ele era filho de um tenente-coronel do Exército, de nome Manuel Vargas, e de uma moça de nome Cândida Dornelles Vargas, né? Aí tem uma curiosidade também, que também é interessante, é que o pai era Chimango e a mãe era Maragato. Então, isso tem uma relação, digamos, ganha curiosidade, porque o Vargas sempre, na sua atuação política, sempre atuou como um conciliador de diferentes forças políticas, né? Eu não sei se exatamente isso é uma explicação psicológica ou se tem uma relação com esse fato familiar, mas é no mínimo uma curiosidade aí. O Manuel Vargas, ele era uma pessoa também interessante, tinha ganhado seus títulos do Exército, suas condecorações na Guerra do Paraguai. Ele havia participado da fundação do Partido Republicano Rio-Grandense. Ele era um estancieiro, tinha uma condição de vida, fazia parte daquilo que nós chamamos de oligarquia estadual ali do Rio Grande do Sul, aí nesse caso específico ali na fronteira do Prata. E no Partido Republicano Rio-Grandense, ele nutria profunda admiração por Júlio de Castilhos, que foi um jovem formado em Direito, aliás, formou-se em Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, e na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o Júlio de Castilhos entrou em contato com teorias positivistas, como é bem sabido, mas também, e o que é menos sabido, também com teorias socialistas ligadas à Primeira Internacional. Aí, quando eu falo em socialismo, evidentemente não é o socialismo de Karl Marx e Friedrich Engels, mas é a figura que interessava muito o Castilhos e que depois, claro, por causa do Castilhos, começou a interessar muito o Getúlio também, era um intelectual português chamado Oliveira Martins, que participou da Primeira Internacional e que defendia uma espécie de socialismo corporativista, com, digamos, representações de classe dentro da estrutura do governo. E o Oliveira Martins, ele fazia parte do que ficou conhecido como geração de 1870 portuguesa, junto com Antero de Quental e com essa de Queiroz. E o Júlio de Castilhos, ao longo do tempo, ele abandona o termo socialismo, ele não usa esse termo, só mesmo no começo, bem jovem, lá na Faculdade de Direito. Mas ele continua citando constantemente o Oliveira Martins. E o Getúlio Vargas, já desde jovem também, passa a citar muito o Oliveira Martins. Um fato que é importante na formação aí do Getúlio, apesar de que ele era muito jovem quando isso aconteceu, tinha 2 anos de idade, mas 2 anos depois da fundação do Partido Republicano Rio-Grandense, em 1884, o Júlio de Castilhos já era, apesar de jovem, já era ali uma das figuras centrais do Partido Republicano Rio-Grandense. Ele defende em um documento interno do partido, etc., a defesa da abolição da escravidão radical e imediata.
Radical porque não deveriam ser ressarcidos os senhores de escravos, mas sim os escravos, e imediata em relação àqueles que defendiam uma abolição lenta e parcial. Então, isso, em 1884, causou no Rio Grande do Sul uma onda muito grande de abolição de escravos, né? A gente tem essa medida pela diferença da matrícula de escravos, né? Isso, evidentemente, são os números oficiais, mas mesmo assim a diferença é muito grande. É seguro dizer que dezenas de milhares de escravos foram alforriados antes da abolição da escravidão, em 1888. O pai do Getúlio, Manuel Vargas, é um desses estancieiros e oligarcas, enfim, ligados ao PRR, que promove a abolição da escravidão em suas propriedades, em suas instâncias e entre aqueles escravos que ele possuía, né? Isso aí, estou dizendo, 4 anos antes, pelo menos iniciou-se 4 anos antes da abolição da escravidão. O Getúlio primeiro ele tenta fazer o serviço militar, ele tinha também, enfim, o Manuel Vargas não era exatamente um intelectual, o Getúlio também nessa época tem alguma inclinação, faz algumas leituras, mas ainda nada extremamente aprofundado, né? Ele tenta primeiro fazer serviço militar, aí tem uma briga lá no quartel dele, ele tem alguns oficiais jovens oficiais revoltosos, e ele presta solidariedade a esses oficiais e acaba expulso do exército, ou retirado ali, uma expulsão ali talvez não oficial, não sei exatamente como foi esses eventos, mas quem relata bem esses eventos da juventude do Getúlio é o Lira Neto, no primeiro volume da biografia dele. Então quem tiver interesse em ver com mais calma isso, pode olhar a biografia, o primeiro volume escrito pelo Lira Neto. E ele, nesse livro, ele conta também essa briga, ou incidente, para usar o termo que você usou, em Ouro Preto, né? E eu acho que é um troço bem curioso, assim, para mim, que estudo o Levante Paulista de 32, porque apesar de ter sido uma briga juvenil ali, né, de jovens, alguns já na faculdade de Direito, outros ali se preparando para entrar na faculdade de Direito, como era o caso do Getúlio. O Getúlio tinha 15 anos de idade, né? Era bem jovem. Estava com os irmãos mais velhos dele, mas é uma briga juvenil entre grupos regionais, mas talvez também políticos, né? E, num certo sentido, parece como que eu posso me expressar? Parece quase que uma primeira edição, assim, uma primeira versão da Guerra Civil de 32, porque foram paulistas e gaúchos, ali representados por filhos das oligarquias paulista e gaúcho, que se enfrentaram, né? Essas brigas eram até que comuns ali, porque vinha gente de todo o país, vinham esses filhos da oligarquia de todo o país estudar em Ouro Preto, como também acontecia aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Paulo, do Largo de São Francisco. Mas essa briga, ela ganhou um outro tamanho, porque do lado dos gaúchos alguém sacou ali um revólver, uma pistola, e deu um tiro, e aí morreu um jovem Almeida Prado, se não me engano é Carlos Almeida Prado, morreu ali na hora. E aí, enfim, como você pode imaginar, a coisa virou caso de polícia, etc. E antes que um Vargas fosse preso, eles saíram correndo de Ouro Preto, de Minas Gerais, voltaram para Porto Alegre, e aí o Getúlio termina indo estudar na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Entre 1904 e 1907, o Getúlio estudou Direito e teve algum envolvimento político com grupos estudantis nas disputas políticas da época para o governo do estado. Como é que foi isso exatamente? Então, ele seguiu a linha do pai dele, digamos assim, né? Logo que ele entrou na Faculdade de Direito, ele se aproximou de um grupo de jovens também. Por exemplo, desse grupo fazia parte João Neves da Fontoura, que teve uma vida de brigas e idas e vindas com Getúlio, né? Brigas e aproximações. Mas nesse momento muito amigo, muito próximo, etc. E eles participam do que era chamado ali dentro dos estudantes de bloco castilhista dos estudantes da Faculdade de Direito de Porto Alegre, né? Ali um evento que é importante na vida do Getúlio, na história dele, e que já demonstra ali que ele tinha um certo respeito entre os colegas desse grupo, é que ele foi escolhido para fazer um discurso no enterro do Júlio de Castilhos. Quando o Júlio de Castilhos morre, é o Getúlio que é o jovem escolhido para discursar. Eu acho muito interessante desse período, eu acho que é um documento muito importante e às vezes subvalorizado, por que não? São as provas de direito que o Getúlio escreveu quando ele estava na faculdade. Tem um livro que foi editado, acho que no começo dos 2000, final dos anos 90, que chama-se A Serpente e o Dragão, que era uma analogia que o Getúlio gostava de usar nas provas de direito dele, enfim, mas que é um compilado de algumas dessas provas que hoje estão documentadas e continuam na Faculdade de Direito de Porto Alegre. E essas provas são interessantes porque em algumas delas o Getúlio expõe posições políticas. São interessantes também
também pelas pessoas que ele cita, né? Então, e pelos debates que ele entra, né? Então, por exemplo, tem uma hora que ele debate um pouco o Proudhon e o Karl Marx, aí ele fala que o Marx é mais interessante porque, enfim, tem uma posição mais científica. Eu não lembro exatamente os termos e as palavras que ele usa, mas é mais ou menos por aí. E tem vários autores, por exemplo, o Oliveira Martins, que eu havia mencionado, que foi muito influente no Júlio de Castilhos, ele cita toda hora o Oliveira Martins. Tem algumas figuras interessantes, assim, pelas citações, né, pra gente saber o que ele estava lendo, o que ele interessava e tal. Mas as que eu acho mais interessante, evidentemente, são as provas de sociologia e de política econômica. Então, por exemplo, a gente tem um jovem Getúlio, que, se eu não me engano, com 17 anos de idade, ou 18, acho que é de 1905 a prova, e ele discute que o Estado deve intervir para defender os interesses dos trabalhadores. Então ele já está escrevendo naquela prova dele algo que ele ia exercer quando ele chegou ao poder executivo, né? Eu acho que isso é interessante também porque se contrapõe um pouco àquela lógica de que ele fazia isso só para ganhar votos ou só para acalmar a classe trabalhadora. E quando a gente estuda, por exemplo, aí, saindo um pouco, você me perdoa, viu, Iclis, mas saindo um pouco do biográfico e entrando no ideológico, isso faz muito sentido com a ideologia positivista que lhe animava. E em 1909, ele foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Rio-Grandense, né, o PRR. Chegou a ser reeleito, renunciou, foi eleito de novo e lá nos anos 20 ele virou deputado federal e ministro da Fazenda, presidente do Rio Grande do Sul, que era o equivalente a governador do estado na época, né, para quem tá ouvindo e talvez fique meio confuso. Mas, enfim, eu sei que quase 20 anos de história é muita coisa para resumir numa pergunta, só que como a história do Vargas tem muito pano pra manga e eu não queria fazer episódio parte 2, parte 3 e por aí vai, então eu vou pedir pra, dentro do que for possível fazer, né, você resumir como é que foi esse período de Vargas como um político de fato, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. Isso antes da Revolução de 30, claro. Eu acho que dá pra sintetizar bem esse período, porque embora o PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense, né, ele fosse um partido oligárquico e que foi a situação no Rio Grande do Sul durante toda a Primeira República, ele era um partido com uma posição política bem diferente das outras oligarquias, né? Mas, embora essas diferenças tivessem repercussões internas fortes, por exemplo, na Constituição Estadual Gaúcha de 1891, escrita pelo Júlio de Castilhos, que já previa, por exemplo, um artigo de direitos trabalhistas, já tinha um artigo ali de direitos trabalhistas, por exemplo. Tem diferentes atuações em relação à greve de 1917, por exemplo. O Borges de Medeiros age muito diferente do Washington Luiz, que, enfim, o Washington Luiz nesse período era o presidente do Estado, o governador de São Paulo, né? Então, embora existam essas diferenças, a carreira do Getúlio nesse período, ela é muito tradicional, muito de acordo, digamos, com a atuação das outras oligarquias durante a Primeira República. Ele ainda era submisso, não sei se é bem o termo submisso, mas ele ainda era, digamos, ele estava sob controle do Borges de Medeiros, né? A grande força política do PRR ainda era o Borges de Medeiros, e o Borges de Medeiros tinha uma influência muito grande nas decisões, mesmo nas decisões tomadas pelo deputado Getúlio Vargas, e mesmo nas decisões tomadas pelo presidente do Estado ou pelo governador Getúlio Vargas, né? E agora também aí tem uma coisa que é muito clara no Borges de Medeiros, é que ele era um político muito controlador, muito centralizador, muito egocêntrico, no certo sentido, e que queria ver o triunfo do seu poder pessoal, até mais do que o PRR. Então ele estimula disputas políticas entre as novas lideranças do PRR que vão surgindo, de forma a minar a força política dessas jovens figuras. O Getúlio é uma dessas figuras. Quando o Getúlio começa a crescer demais, o Borges de Medeiros vai lá e dá uma podadinha na asa dele. Como deputado, ele fez, eu acho que isso é algo que é importante da gente lembrar também, ele fez falas contrárias ao tenentismo, contrárias ao movimento revolucionário que os tenentistas pretendiam ali, primeiro em 22 com toda a movimentação do primeiro levante de 5 de julho e que terminou no Forte de Copacabana, que é o episódio mais conhecido desse movimento, depois com o levante paulista de 1924, a tal da Revolução Esquecida, que é o segundo levante de 5 de julho e que terminou na coluna Miguel Costa Prestes. Então ele falou contra esse movimento que depois seria a base tanto da Aliança Liberal e da Revolução de 30, como de vários dos governos Vargas, né? Outra bandeira que ele passou a defender durante a Aliança Liberal, mas que como deputado ele fez falas contrárias, foi o voto feminino. Então eu acho que a gente pode sintetizar bem esse período da vida do Vargas como a carreira de um político tradicional. Não aparentava fugir muito disso, né? Faculdade de Direito, deputado estadual, deputado federal, depois presidente de Estado. Trabalhadores do Brasil,
na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. Aí a gente chega a um evento que mudou os rumos da política nacional, que foi a chamada Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30 e por que ela aconteceu? Esse é um tema mais complexo que daria para falar bastante tempo sobre, mas eu, novamente, respeito o ouvido dos ouvintes, eu vou tentar ser o mais sintético possível. Existia aí um longo descontentamento com os rumos da Primeira República Brasileira, ou aqui no caso a gente pode usar até a expressão república oligárquica, e aí eu uso essa expressão de maneira consciente, porque eu me refiro, no caso, ao sistema político que foi criado especialmente por Campos Salles, que é o segundo presidente civil da República Brasileira, o primeiro presidente Moraes, e que quando presidente, ele fez um rearranjo político em que ele dava mais força para as oligarquias regionais e com essas medidas ele garantiu ali quase que uma hegemonia política da situação nos estados, né? Então isso ajuda a explicar, por exemplo, e num certo sentido isso foi bom para o PRR, porque isso ajuda a explicar porque que o PRR se manteve no poder mesmo com guerras e com uma oposição muito forte no Rio Grande do Sul, se manteve no poder durante toda a Primeira República, né? E o mesmo aconteceu na maioria dos estados, né? As oposições ficaram muito enfraquecidas. A gente tem vários episódios que provam esse descontentamento muito antes da Aliança Liberal, né? Em 1910 tem a campanha civilista do Rui Barbosa, e embora essa campanha tenha sido mirada contra o Hermes da Fonseca, que também representava uma espécie de oposição a essas oligarquias locais, né? Porque o Hermes da Fonseca vinha da linha, digamos, mais ligada ao positivismo militar do Deodoro e do Floriano, por exemplo, mas do Benjamin Constant, enfim, de outras figuras, e também era uma espécie de candidatura que não era da oligarquia tradicional, como foram as maiorias das candidaturas na Primeira República. E aí, logo depois, tem um outro episódio que também está diretamente ligado ao Hermes da Fonseca, que são esses movimentos tenentistas que eu falei rapidamente anteriormente, né? Por exemplo, no primeiro levante tenentista de 22, um dos principais motivos, os principais estopins, foi que o Hermes da Fonseca tinha acabado de ser preso, né? E um dos líderes desse movimento era filho do Hermes da Fonseca. Então tem aí uma ligação direta com o Hermes da Fonseca e com esses militares revoltosos do período. A gente teve também movimentos de civis, como a Reação Republicana em 24, aí depois tem o segundo tenentismo, o segundo levante tenentista em 24. Então tem série de episódios que mostram esse descontentamento com os rumos da Primeira República. Em 30, a gente tem uma candidatura de oposição, que é a candidatura do Getúlio Vargas, formada em torno da Aliança Liberal, que unia grupos da oligarquia tradicional, como, por exemplo, o PRM, né? Apoiou a candidatura do Getúlio, o PRR, que era o partido dele, até o PD, que apesar de não ser a situação em São Paulo, era um partido que havia saído de dentro do Partido Republicano Paulista, também eram os filhos da oligarquia que davam as caras no Partido Democrático. Mas também tínhamos alguns grupos revolucionários ou oposicionistas, como o grupo tenentista, que aí já está, né, nessa aliança política, primeiro em torno da candidatura do Getúlio Vargas à eleição, e depois que ele é derrotado, em torno de um movimento armado para a tomada do poder. Esse bloco, ele ganha força ali. O Getúlio, num primeiro momento, inclusive, também fazendo jus à sua formação positivista, num primeiro momento ele não adere ao movimento revolucionário e ao movimento armado. O movimento positivista, ele era avesso a revoluções, a não ser que fosse a única saída possível. Isso desde o Saint-Simon e Augusto Conte, mas enfim, isso é assunto para um outro debate. Depois do assassinato do João Pessoa, que era o vice-presidente da chapa do Getúlio Vargas, da chapa derrotada nas eleições, o movimento ganha força, o movimento se radicaliza e o Getúlio praticamente não tinha... Aquele movimento ia sair, digamos assim, com ou sem Getúlio. E aí, por final, o Getúlio aceita participar do movimento, forma-se esse bloco revolucionário, mas que, como eu disse, tinha dentro dele posições políticas muito diferentes, né? A única coisa que eles concordavam mesmo era a derrubada da Primeira República e a tomada de poder pela força. E logo que eles tomam o poder, esse grupo se desagrega, várias tensões começam, né? E aí a gente já tem aí uma base de explicação de por que aconteceu a Guerra Civil de 1932. Vargas virou chefe do governo provisório, virando presidente constitucional em 1934.
E aqui eu queria pedir para você explicar pra gente como foram esses anos de governo Vargas até as vésperas do Estado Novo, mas eu quero lembrar aos ouvintes também que nós já temos um episódio excelente aqui sobre a Revolução 32, foi gravado com o Francisco inclusive, e eu recomendo que vocês escutem, né, porque aqui a gente vai passar voando pelo assunto e tal. Mas enfim, o que a gente pode falar sobre esse primeiro período Vargas, especialmente ali do ponto de vista político e econômico, antes de chegar no Estado Novo? Como eu vinha dizendo, eu acho que esse período do ponto de vista político ele é marcado por um rearranjo constante das forças políticas, né? Porque aquele grupo já estava fragmentado, o grupo da Aliança Liberal já estava fragmentado e, para usar uma analogia aí meio lúdica, o tabuleiro do xadrez político ele tinha que ser constantemente reorganizado. Cada evento que acontecia, cada episódio, aquelas peças se mexiam. Mas do ponto de vista econômico, e aí eu acho que a principal obra, a principal referência, eu sempre falo isso, é o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Ele explica muito bem por que essas primeiras medidas já do governo provisório, ainda antes do governo constitucional de 34, elas são medidas anticíclicas muito importantes em relação, por exemplo, à defesa do café. O Getúlio Vargas atuou de uma forma bastante diferente dos governos anteriores, por mais que os governos anteriores estivessem submetidos à vontade das oligarquias cafeicultoras, eles não tiveram a capacidade de defender o produto brasileiro da maneira que ele merecia, e mais, fazendo durante esse processo uma importante transferência de renda. Isso é uma diferença muito grande com a Primeira República. Então, assim, uma diferença básica que o Celso Furtado explica bem, que eu vou tentar resumir aqui agora, é que durante a Primeira República, quando se exercia o processo de valorização do café, por exemplo, para diminuir a oferta, eles deixavam o café apodrecendo no pé. O Getúlio não. O Getúlio, ele fazia todo o processo produtivo, toda a cadeia produtiva rodar para depois queimar o café no Porto de Santos. E qual que é a diferença disso? A diferença disso é que uma massa enorme de trabalhadores que está envolvido na colheita do café, no ensacamento do café, mesmo no transporte do café até o porto. Então toda essa cadeia produtiva ela continua sendo efetuada. Os salários são pagos. Então aí também a gente tem que olhar, por exemplo, para mecanismos de impostos que na Primeira República eles eram, como o Celso Furtado novamente define bem, representavam uma sociabilização dos prejuízos. Ou seja, usava-se a desvalorização do R$1.000 para prejudicar os brasileiros, os trabalhadores, etc., que ganhavam em R$1.000 em favor dos exportadores de café que ganhavam em moeda estrangeira. Então, acho que eu sou incapaz de explicar isso melhor do que o Celso Furtado. Aqueles que quiserem se aprofundar tem que olhar essa, que eu acho que é uma obra fundamental para a gente entender o Brasil. Outras medidas dele que são bastante importantes, aí logo de cara, as primeiras medidas dele, é a criação do Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio, como era o nome do ministério, era um ministério maior na época, só depois que ele foi separado do Ministério só do Trabalho. E aí, nesse primeiro Ministério do Trabalho, o Getúlio nomeia primeiro o Lindolfo Collor, que também era um positivista lá do Rio Grande do Sul, como ministro do Trabalho, e o Lindolfo organiza ali uma comissão, digamos assim, de redação de leis trabalhistas. E ele coloca nessa comissão alguns dos mais experimentados militantes socialistas e defensores da luta dos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, o carioca Evaristo de Moraes, por exemplo, o cearense Joaquim Pimenta, por exemplo, o gaúcho Carlos Cavaco, por exemplo, o Agripino Nazaré. Então são uma série de juristas socialistas identificados com a luta da classe trabalhadora que vão redigir ali já desde o começo várias leis trabalhistas. Em alguns lugares como São Paulo, do ponto de vista estadual e municipal, primeiro com a indicação do João Alberto, que era, enfim, também um socialista revolucionário, primeiro no cargo de delegado da Revolução de 30 e depois no cargo de interventor em São Paulo. São promulgadas também várias leis trabalhistas, várias leis bastante progressistas, né? Então essa eu acho que é uma marca importante desses primeiros momentos ainda do governo Getúlio Vargas, desse primeiro governo Getúlio Vargas. Ele também ali, ele tenta uma espécie de diversificação da produção, porque embora o café fosse o principal produto brasileiro, de longe o principal produto brasileiro, ele tinha na cabeça que era necessário diversificar a nossa economia. Então ele cria vários institutos, geralmente ligados a produções locais, assim como o Instituto do Mate, Instituto do Álcool, do Açúcar, e aí ele passa, por exemplo, a tomar certas medidas protecionistas, como a obrigação de uma quantidade de álcool na gasolina brasileira, o que estimulava a produção do álcool no Brasil. Então são algumas medidas assim. Embora no discurso também, isso é importante falar, no começo, o discurso dele era um discurso bastante ortodoxo,
ortodoxo da economia, assim, defesa da balança comercial e tal, aquele discurso bem tradicional, assim. Mas a prática dele foi bastante interessante e, novamente, fruto de um estudo brilhante feito pelo Celso Furtado. Entre 35 e 36 acontecem duas coisas que ajudam a impulsionar os rumos dos acontecimentos, culminando no golpe do Estado Novo. Um desses eventos foi a assim chamada Intentona Comunista e o outro foi uma falsificação criada pelos integralistas chamada de Plano Cohen. E eu queria lembrar o pessoal que está ouvindo que a gente já tem episódio sobre integralismo, inclusive, eu acho que é o episódio 19, 20, não lembro bem. Mas enfim, o que foram esses dois eventos e como eles serviram de desculpa, entre outras desculpas, é claro, para o golpe do Estado Novo? Então, eu não uso esse termo, Intentona Comunista, porque ele é um termo demasiadamente pejorativo, né? Concordo. Mas é porque como o pessoal conhece por esse nome, né? A gente, por uma questão didática, a gente às vezes acaba usando, mas concordo que não é o termo que eu usaria recorrentemente, né? Isso, eu acho que é um termo que é muito usual, ele aparece muitas vezes. E é uma questão que pra mim, no caso aí, que não é nem só uma questão ideológica. Por exemplo, eu evito falar em República Velha, eu falo em Primeira República. E porque eu acho que são termos mais descritivos e com uma carga ideológica menor. Então, no caso da Intentona Comunista, ou do Levante Comunista de 35, eu prefiro usar o termo que eu acho que é mais descritivo e com menor carga ideológica, que é esse termo de Levante Comunista de 35. O Levante, o que foi esse Levante? Foi uma queda de braço entre uma esquerda mais revolucionária, a maioria organizados em torno do PCB, mas nem todos eram militantes do PCB, alguns até saíram por exemplo, do movimento tenentista, como o João Cabanas, como o próprio João Alberto, que estavam até certo momento na base de apoio do Getúlio Vargas. Mas é essa esquerda nacionalista e radical que vem numa queda de braço com o Getúlio, assim, né, com a formação da Aliança Nacional Libertadora, da ANL, e aí eu acho que é bom fazer uma parte, porque pra mim, primeiro eu vou dizer isso, pra mim o movimento de 35, o Levante Comunista de 35, foi um erro político do PCB e de todos os envolvidos no Levante. Eu não sou o único autor que acha isso, vários intelectuais comunistas e marxistas e também não comunistas acham que foi um erro tático ali do PCB, aquele Levante, né? Mas é bom dizer por que eu acho que isso foi um erro e é bom também contextualizar um pouquinho a perspectiva do PCB sobre o movimento. O PCB vinha desde do sucesso da Revolução Soviética de 17, ou russa de 17, vinha numa linha bastante radical, bastante dogmática e que foi categorizada também como obreirista, porque defendia que os operários só deviam se aliar com os camponeses, né? Era uma perspectiva de guerra de classe contra classe e era uma perspectiva bastante insurrecional e de tomada do poder pela força. Evidentemente na esteira do sucesso da tomada de poder pela força na Rússia. E é curioso porque, enfim, esse movimento brasileiro, ele é de 35, e logo em 36, no ano seguinte, num congresso da Terceira Internacional, o movimento comunista internacional vai rever essa posição, entendendo que essa posição facilitou a ascensão do nazifascismo na Europa. E aí eles vão preconizar o que ficou conhecido como Frente Ampla Antifascista, ou seja, todas as forças políticas que estiverem dispostas a ajudar no combate ao fascismo devem fazer parte, devem estar dentro do grupo de apoio dos comunistas, ou devem estar ali dentro desse grupo de alianças possíveis com os comunistas. O Levante foi fragorosamente derrotado. Aqueles que sofreram as piores consequências desse Levante, e aí eu acho que é importante eu dizer que, apesar de eu achar que foi um erro, eu tenho um enorme respeito pelos heróis da luta de 35, pelos heróis da Aliança Nacional Libertadora, enfim, por todo esse grupo de militantes e personalidades que participaram desses movimentos. Derrotado militarmente, ele aconteceu de forma precipitada, foi derrotado militarmente, sem muitas consequências diretas, tirando talvez em Recife, durante mais, e as piores consequências desse levante, dessa tragédia política para o Brasil, foram sofridas pelos militantes que tentaram esse levante. Alguns foram torturados até enlouquecer. Mas o que eu acho que é muito triste para o Brasil também não é só essa consequência direta sobre esses militantes, mas a consequência para a esquerda em geral, que foi um momento de recuo muito forte, num contexto em que a esquerda se organizava, estava em ascensão e tinha direitos promulgados pelo governo. Foi um recuo muito forte para a esquerda brasileira. Assim, para ficar aqui um ou dois exemplos, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, a gente tinha Anísio Teixeira, um dos mais brilhantes educadores da história do Brasil, figura ímpar. E o Anísio Teixeira ele foi substituído e entrou no lugar dele Francisco Campos,
que era abertamente fascista. Vai ser aí depois o redator da Constituição Federal de 1937. No Distrito Federal, a gente tinha um prefeito socialista, Pedro Ernesto. Também terminou preso depois de 35, apesar de acusado de ter sido passivo ou leniente com o Levante. A gente teve vários professores na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, tinham vários professores socialistas lá. Vários deles foram presos, sem nenhuma relação com o movimento, mas acabaram todos presos, depois expulsos, né, do seu cargo. Então foi realmente um troço que foi uma tragédia para o Brasil e para a esquerda brasileira. E a culpa evidentemente não é só dos comunistas, né? A culpa é também do governo que reprimiu duramente, do governo que permitiu num certo sentido, essa ascensão da direita, mas também é evidente que depois de um movimento desse derrotado vai vir a vingança, né, por assim dizer. Aí a outra pergunta é o Plano Cohen, né? O Plano Cohen é isso, é o que você falou, é uma falsificação de um documento que foi feito pelo Exército Brasileiro, que ativava esse espectro do comunismo, ativava esse medo do comunismo, que só crescia desde 1917, e foi um estopim falsificado para o golpe do Estado Novo. Aí eu acho que é importante deixar claro que tem uma diferença gritante entre 35 e o Plano Cohen, e que também vale se você for pensar para o golpe militar de 1964, é que em 1935 houve de fato uma tentativa de insurreição armada comunista. Então ali o medo do comunismo, o medo de uma revolução social comunista, ele não é só um espectro ativado para fechar como desculpa ou como subterfúgio para acabar com o regime democrático e fechar um regime, como foi em 37 e como foi em 64. Em 35 o levante comunista foi real. Não precisávamos da lição de experiência desta guerra, que sacode o mundo em seus fundamentos, para saber que de nada valem a uma nação as conquistas do engenho humano, da ciência e da arte, do trabalho e do sacrifício, se não contar com força suficiente para fazer respeitar e recursos militares para defender o seu solo. Foi sempre assim. E como é que aconteceu o golpe do Estado Novo? E o que mudou na vida dos brasileiros nessa época em termos políticos, sociais, econômicos, liberdades civis, enfim? Assim, a gente já pintava ali, falando sobre 35, a gente já dava algumas pinceladas no quadro político que explica o golpe do Estado Novo. Eu acho que, evidentemente, o levante comunista de 35 é uma das principais motivações para o golpe do Estado Novo. Ali, se a gente for olhar mais especificamente para os meandros do golpe do Estado Novo, né, para usar o termo mais correto aí para mim, ele acontece, aliás, como se dão as crises políticas em geral, em meio a eleições, em meio a disputa. No caso nem teve eleição, né? Mas em meio à disputa pela sucessão presidencial ou estadual. Ali em 37 a gente se preparava teoricamente para ter uma eleição. A gente já tinha candidatos declarados, por exemplo, entre os políticos liberais e oligárquicos. Armando Salles era o candidato, né? Entre o governo provisório e o Getúlio, eles articulavam um pouco o nome do Oswaldo Aranha. Segundo consta em depoimentos aí, por exemplo, do próprio Armando Salles, mas também do Flores da Cunha, o Vargas já tinha ali uma espécie de plano para adiar as eleições e para se manter pelo menos um período maior como presidente da República. E a gente tem também as disputas locais estaduais entre as sucessões estaduais e as oligarquias estaduais, sempre muito fortes em todos os episódios, seja em 32, seja agora em 37. E nesse período tem uma disputa muito grande entre o Flores da Cunha e o Getúlio Vargas, né? E aí, por isso, aqueles depoimentos do Flores da Cunha e do Armando Salles que eu mencionava anteriormente, eles são um pouco enviesados, evidentemente, porque nesse período tem uma disputa escancarada entre eles e o Getúlio. O Flores da Cunha, nesse período, ele era o presidente do estado do Rio Grande do Sul, ou o governador do Rio Grande do Sul, e surge ali uma crise política muito grande, assim, armada mesmo, né? Chegou quase às vias de fato, e entre mentes o Getúlio parece que encomendou ao Francisco Campos a redação de um projeto de constituinte, já nesse processo de fechamento do regime, e apareceu também o tal do já citado Plano Cohen, né? Que era apesar de ser uma mentira escancarada hoje em dia, evidente, ela era até creível naquele momento, porque tinha todo esse clima de belicosidade, seja entre o Rio Grande do Sul e o governo provisório, entre São Paulo e o governo provisório. Também existia ainda uma disputa
disputa no Congresso, nas câmeras, na mídia, nos jornais, por que não? Entre uma direita radical, organizada ali, parte no movimento integralista, parte nas oposições oligárquicas liberais ao governo do Getúlio Vargas, e também um combate entre uma esquerda ainda nacionalista, que em parte criticava o Getúlio, o governo provisório, e outra parte brigava com essa direita liberal que vinha ganhando força, né? Então a gente tinha ali realmente um estado de disputa política muito forte, muito exacerbado, e que em alguns episódios desse período quase descambou para uma nova luta armada. Eu acho que esse é mais ou menos o quadro pro golpe do Estado Novo. Aí vem esse documento, a gente disse, né? O documento do Plano Cohen, né? Que é bastante creível por esse quadro aí pintado, e aí foi a desculpa perfeita pro fechamento mesmo do regime pro golpe do Estado Novo. Agora, você perguntou também a situação, né, em termos políticos e sociais e econômicos durante o Estado Novo. É curioso, e é por isso que é interessante, por isso que me interessou tanto desde o começo estudar os governos de Getúlio Vargas. Porque ele é extremamente contraditório. Porque se no período a gente tem censura, teve a repressão aí, ainda durante o regime constitucional de 34, né, a tortura e a repressão muito forte sobre os comunistas, depois do Levante de 35, a gente tem no período uma censura já bem desenvolvida, a gente tem repressões pesadas a algumas greves que aconteceram, né? Tem, evidentemente, aí a Constituição Federal de 37, que tinha evidente inspiração fascista, apesar do Francisco Campos negar, tinha evidentemente inspiração fascista, tem um trecho, na Constituição Federal de 37, sim, tem um trecho copiado mesmo, da Carta de Lavoro italiana. Mas também é desse período, e por isso que eu digo que é contraditório, um outro texto que não tem inspiração fascista e que não tem trecho copiado da Carta de Lavoro, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, a CLT. A gente tem durante 37, não só a CLT, que é um ajuntamento de toda a legislação trabalhista produzida no Brasil até então, algumas inclusive da Primeira República, anteriores à Revolução de 30, mas a gente tem nesse período também uma grande promulgação de leis trabalhistas, durante o Estado Novo, porque evidentemente que num regime fechado, não se precisava discutir com deputados e senadores, por exemplo, se tal lei era justa ou não, né? Dava-se ali uma canetada e pronto, promulgava-se uma nova legislação. Teve uma legislação trabalhista muito grande promulgada durante o Estado Novo, teve a CLT, teve a criação, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio do Doce, a própria entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi durante o Estado Novo. Então é sempre contraditório, né? Como quase tudo que envolve a política em geral, mas especialmente a figura do Getúlio Vargas, ela é complexa e contraditória. Aqui seria o momento em que a gente falaria sobre a relação de Getúlio com o exterior, especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, só que a gente já tem um episódio sobre a Força Expedicionária Brasileira, um episódio sobre a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra, episódio sobre política de boa vizinhança e a relação Brasil e Estados Unidos, episódio sobre a Olga Benário que se passa, né, nesse contexto. Então, tem muito material sobre isso aqui no História FM pro pessoal. Normalmente eu faço a pergunta mesmo assim para não obrigar os ouvintes a ouvir outra coisa, né, para entender o assunto, mas como nesse caso a gente tem muito conteúdo, eu vou abrir uma sessão, né, muito assunto. Então eu queria te perguntar aqui sobre como foi o declínio do governo Vargas naquele contexto da Segunda Guerra Mundial e como é que ele acabou saindo do poder, dando fim ao Estado Novo, né? Quais pressões rolaram para que ele saísse? Como é que foram as articulações de quem que queria tirar ele do poder e eventualmente como é que foi essa saída? Um fator importante para explicar isso, evidentemente, é o clima de fim da Segunda Guerra Mundial, de derrota do nazifascismo e dos regimes autoritários e fechados da extrema-direita. Também é mais um desses episódios muito complexos, daria pra gente falar horas sobre isso, vou tentar ser o mais sintético possível aqui. Acho que um episódio que é importante nesse contexto é o Manifesto dos Mineiros, do fins de 1943, e que aí nesse manifesto defendia, por exemplo, a vocação ocidental do Brasil e uma reorganização do Brasil nos moldes democráticos e liberais, por exemplo, norte-americanos. Aí a gente tem outros manifestos no período, tem o Manifesto dos Paulistas, que defendem a reconstitucionalização do país, mais tarde, alguns anos depois, tem o Manifesto dos Jornalistas, contra a censura, né? Então é um clima de reconstitucionalização e de defesa das liberdades democráticas. A gente tem, por exemplo, eu acho que é um troço que é curioso, assim, porque quando tem o Manifesto dos Mineiros, o Getúlio faz, um pouco tempo depois, não lembro exatamente quanto tempo depois, mas não é muito depois, coisa de mês e meio, ele faz um discurso público, né, admitindo pela primeira vez que quando terminar a Segunda Guerra Mundial, o Brasil deve passar por eleições. Ele fala em eleições. Sim. E por que eu estou distinguindo aqui eleições? Porque não se falava numa nova Constituição, nem numa nova Constituinte, se falava em eleições presidencial, etc. E aí, em resposta, teve, por exemplo,
uma manifestação em São Paulo, majoritariamente de estudantes, alguns deles do Largo de São Francisco, que pediam que a FEB não fosse para a Europa enfrentar o nazismo, mas que a FEB prendesse o Getúlio Vargas. E no final, quem acabou preso foram alguns desses estudantes mais radicalizados ali. Não. Tem uma reorganização, já usei essa expressão várias vezes durante essa nossa conversa, mas tem uma reorganização política importante também no período ali. Tem, digamos, aqueles mais identificados com a extrema-direita vão perdendo seu espaço, né? Enfim, teve em 38, durante o Estado Novo, teve o levante integralista. Alguns integralistas foram ali mortos ali já no palácio, depois de tentarem invadir e pegar o Getúlio Vargas. Mas ali a gente teve digamos, um afastamento de alguns líderes claramente de direita do governo, como por exemplo Francisco Campos, que sai do Ministério da Justiça, se eu não me engano, em 43, ele teve uma doença antes, aí já ficou um tempo afastado, mas eu acho que a saída oficial é só em 43, posso estar enganado. Há também a saída do Filinto Miller, da chefatura de polícia, um dos maiores esbirros da história do Brasil e um dos grandes responsáveis, dos mais violentos repressores do movimento comunista de 35. E aí, enfim, continua esse debate, constitucionaliza, o Getúlio continua fazendo alguns discursos apontando para a existência de eleições, mas ainda nada oficial. E aí, no começo de 1945, promulga-se finalmente uma lei constitucional, ficou conhecida como Lei Constitucional número 9, e que previa as eleições e previa um dispositivo para marcar datas para essas eleições. Nisso começam aquelas candidaturas, primeiro não oficiais, e depois vão se tornando cada vez mais oficiais, negociações políticas também, para ver quem que vai ser de fato candidato, né? Aparece a candidatura do Dutra, aparece por aí a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Aí tem uma disputa até, né? Acho que algo que é importante falar e que eu não tinha mencionado é que nesse período, nesse processo também de reabertura do regime, de luta, digamos, por um movimento pela reconstitucionalização e por uma democracia no Brasil, foram surgindo diversos partidos. É um troço de louco, assim. Sei lá, em 3 anos aparecem 19, 20 partidos, né? Aí alguns deles se fundem, aí o número diminui, aí depois aparecem outros partidos novos, aí o número aumenta. Enfim, são muitos partidos criados num período de tempo muito pequeno. E evidentemente que esses partidos aglutinavam atrás de si, às vezes de maneira mais clara, mais ideológica, mais orgânica, às vezes de maneira menos orgânica, mas aglutinavam em torno de si forças políticas. E aí, assim, a gente tem, por exemplo, a base varguista, o PSD, Partido Social Democrata, tem o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? São organizados pelo Getúlio, cada um à sua maneira. O PSD, digamos, para ser mais sentido mais conservador, o PTB para ser mais o partido realmente dos trabalhadores organizados e da luta operária. Na oposição surge a UDN, e também é um período muito interessante para os comunistas, né? Muito interessante, assim, muito difícil também, né? De muita luta, mas é um período complexo também, de muita disputa entre os comunistas. Teve a famosa Conferência da Mantiqueira, em 43, em que um grupo importante do PCB, do qual fazia parte, por exemplo, o Maurício Grabois, defendeu a aliança dos comunistas com o nacionalismo desenvolvimentista e com o Getúlio Vargas. E foi a posição que, teoricamente, foi vencedora da Conferência da Mantiqueira e do PCB. Mas, ao mesmo tempo, tinha um grupo importante também de comunistas, de intelectuais comunistas, e que preconizava justamente o contrário, ou seja, a aliança com os liberais contra o Getúlio Vargas. E aí, isso explica, por exemplo, por que o Caio Prado Júnior, comunista, participou da reunião de fundação da UDN, que era um partido liberal, que ficou conhecido por ser um partido de extrema-direita, cuja grande característica era o antivarguismo, mas que naquele primeiro momento tinha um grupo de esquerda importante na UDN, tanto, digamos, como aliado, como o caso do Caio Prado Júnior, mas como militantes também, como era o caso, por exemplo, do Maurício de Lacerda, que foi um dos grandes defensores socialistas, um dos primeiros socialistas brasileiros, deputado, fez vários discursos em defesa do socialismo e dos trabalhadores no Brasil, redigiu leis, as primeiras leis da Primeira República, boa parte delas tem a digital do Maurício de Lacerda, por assim dizer, mas que nesse momento aí estava identificado com uma esquerda antivarguista, claro, porque não de esquerda, mas certamente antivarguista. Dentro da UDN estava o seu filho, Carlos Lacerda, que vai ser uma figura importante na história do Vargas até o seu final. E aí o PCB, no final, acaba se decidindo por lançar candidato próprio, que foi o Ieda Fiuza, né? Então a gente tem um contexto ali de efervescência política, de criação de vários partidos políticos, né? E alguns desses partidos, o PTB especialmente, começou as mobilizações conhecidas como mobilizações queremistas.
tal do queremismo. O primeiro queremismo, a primeira versão do queremismo, aconteceu em São Paulo em 1930, ainda na campanha presidencial do Getúlio. E essa é curiosa porque é absolutamente esquecida pela historiografia. Boa parte das vezes, quando você vai ler, falam só do queremismo de 45. Mas esses militantes do PTB e o público que participava dos comícios do PTB defendiam a candidatura do Getúlio Vargas. Isso, claro, causou temor na direita e na oposição em geral ao Getúlio Vargas, né? Como eu disse, não era só de direita, apesar de ser majoritariamente e várias acusações apareciam na época, por exemplo, de que Getúlio manteve contato com pressa e com os comunistas dentro da prisão, né? Acho que assim, para resumir bem, a verdade é que o Estado Novo ele estava caduco, ele estava falido a acabar ali, né? Ele ia acabar, quisesse ou não. Mas aí um pouco para sintetizar, me desculpe o pulo também, é difícil sintetizar tanta história, tanta coisa assim de maneira oral e em tão pouco tempo. Mas aí o estopim para a saída do Getúlio mesmo. E agora eu lembrei de uma frase boa do Getúlio, mas eu vou deixar ela por final. Vou contar esse estopim antes. O estopim é a nomeação do irmão do Vargas, de um dos irmãos do Vargas, que eram muitos, do Bejo, era o apelido do Benjamin Vargas, para a chefiatura da polícia do Distrito Federal. Aliás, entrou no lugar do João Alberto. E isso aí agravou a crise entre o Exército e o Getúlio Vargas, né? O Góes Monteiro ficou enfurecido com isso, e aí em outubro de 45 a gente já tem uma situação em que o Palácio Presidencial está cercado pelo Exército, os caras cortam as luzes, cortam a água, cortam o gás, e o Getúlio não tem nem o que fazer, não tem nem como beber água ali, e aí ele parte, como costuma fazer, como costumou fazer nesses momentos políticos, ele parte para sua fazenda de São Borja e termina a aventura do Estado Novo. E aí a frase que eu tinha me lembrado do Getúlio, que é uma frase curiosa, espirituosa, é que ele dizia que essa situação parecia mais como uma ordem de despejo do que como um golpe de Estado. Só que a questão ali é que para o Getúlio o despejo foi do Palácio Presidencial. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E como é que foram os anos do Vargas entre a saída dele do poder em 1945 e a volta dele ao poder pelo voto popular em 1950? A vida política dele nessa época foi bem ativa ou ele ficou mais reservado esperando uma chance de voltar ao poder, uma chance assim mais com mais cara de que vai dar certo? É muito curiosa a seleção de 45, porque apesar desse clima todo de oposição ao Getúlio e tal, que a gente via relatando, que culminou com a saída dele do governo, e aí também é importante dizer que o candidato que ele acaba apoiando, que é o Dutra, e que foi vencedor, o apoio dele, se eu não me engano, foi semanas antes da eleição. Foi um troço assim, o oficial, né? O apoio oficial dele ao Dutra foi só semanas antes da eleição, mas os analistas políticos costumam dizer, eu confesso que eu nunca fiz uma análise detalhada para saber o grau de veracidade dessa informação, mas que esse apoio foi determinante para a vitória do Dutra. E a força eleitoral, isso sim é um fato tangível, concreto, mensurável, é que a força política do Getúlio continuava impressionante. Então, em 45, ele foi eleito deputado federal, se eu não me engano, em 17 estados. Foi eleito senador por 2 estados diferentes, por São Paulo. Veja, São Paulo, aquilo que a gente diz que é totalmente antivarguista, que não tem rua com Vargas, blá blá blá, elegeu Vargas senador em 45. Ele foi eleito por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul, porque aí a legislação eleitoral que cuidava das candidaturas, ela permitia que alguém fosse candidato por mais de um partido e por mais de um estado. E aliás, ele não precisava nem entregar a candidatura dele. Quem entregavam eram os partidos locais, as seções locais dos partidos. O que ele não podia fazer era assumir mais de um cargo. E aí ele assume o cargo de senador pelo Rio Grande do Sul. Aí, assim, se comparado com a atuação do Getúlio quando presidente, evidentemente que ele ficou mais reservado, né? Ficava bastante na fazenda dele de São Borja. Não costumou dar muitas entrevistas para a imprensa, mas estava sempre atento à política nacional, evidentemente. E estava participando como senador da vida política brasileira, né? Então, por exemplo, na Constituinte de 45-46, ele vai para o Senado para participar. Mas aí tem uma briga, como a presença do Getúlio no Senado causa uma briga tão grande que esquece completamente da Constituinte. Em alguns momentos a briga foi para as vias de fato mesmo, os deputados começaram a trocar socos no Senado. E aí o Getúlio sente que a presença dele ali na Constituinte e no Senado estava mais atrapalhando que ajudando, que nada de útil estava sendo feito, e
ele sai da Constituinte e não participa mais, volta para São Borja e para o Rio Grande do Sul. O governo Dutra, apesar de ter tido o apoio do Getúlio, ele, desde o começo, ele se pauta como um governo que veio para desfazer as medidas que haviam sido tomadas até então. E é curioso, aliás, nem só o Dutra, mesmo antes do Dutra, porque quando o Getúlio é despejado, para usar a expressão que ele usou, é despejado do Palácio Presidencial, antes da eleição, fica um governo interlino ali com o Linhares. E aí uma das primeiras medidas desse governo, por exemplo, é uma revogação que o Getúlio tinha feito pouco tempo antes, também não lembro exatamente quando, mas tinha feito pouco antes de sair do cargo de presidente, que era a proibição de criação de trustes no Brasil, uma lei antitruste. E o Linhares revoga, uma das primeiras medidas do governo dele é revogar essa lei e também permitir a participação de empresas estrangeiras no refino do petróleo no Brasil. Lembrando que a gente ainda não tinha, a campanha do petróleo nosso é posterior, Petrobras é posterior, etc. E o Dutra, assim que entra, já vem com os pés na porta. Né? Lei antigreve, proibição de greve, repressão aos trabalhadores, repressão e disputa com o movimento comunista, né? Que o movimento comunista teve uma breve, eu não terminei aquele comentário sobre os comunistas anteriormente, se me dá um ensejo para falar um pouco mais, o movimento comunista teve ali uma breve legalidade, em que elegeu vários deputados, ou alguns deputados, e elegeu o Prestes senador, né? Mas durante o governo Dutra começa ali uma queda de braço de novo com os comunistas depois vão ser logo botados na clandestinidade de novo e enxotados, do Congresso da Câmara. E vão para a clandestinidade, né? Literalmente voltam para a clandestinidade. E a gente tem que imaginar que esse período é o período de início da Guerra Fria e tinha aqui já no Brasil as suas consequências diretas. Dentro dos grupos políticos varguistas, o PSD cada vez mais conservador, o PTB, no certo sentido, cada vez mais radical e o Getúlio cada vez mais ligado ao PTB, né? A gente tem, por exemplo, nesse período, aliás, eu acho que foi até um pouco antes, acho que foi em 45 ou 46, agora eu posso estar enganado, mas tem um discurso do Getúlio num comício do PTB em que ele defende publicamente a democracia socialista e a democracia dos trabalhadores, nas palavras do Getúlio. Eu acho que, assim, aí é uma impressão minha, que dentro desse clima todo ele vai se identificando e se apoiando cada vez mais na classe trabalhadora. E como é que foi essa eleição do Vargas em 1950? Ela foi muito turbulenta? Ele ganhou com uma boa margem ou foi algo mais apertado? Quem eram os principais adversários dele nesse momento? Não só dos que se candidataram, né? Mas os principais adversários dele no âmbito político como um todo, né? Enfim, como é que foi essa eleição? Conforme a eleição chegava perto, evidentemente, jornalistas e políticos começaram a se interessar Tinha uma pergunta muito forte na cabeça dele se Getúlio ia ser candidato ou não. E o Getúlio, no começo, negava, dizia que não queria ser candidato, que já estava velho, que já tinha sido um presidente durante muito tempo, e tentava mesmo emplacar outros nomes para a eleição presidencial. Por exemplo, um nome que ele aventava era o do Oswaldo Aranha. Só que os nomes propostos, os nomes que surgiam, que outras pessoas também propunham, eles eram todos rechaçados, tanto pelo presidente Dutra, que o executivo ainda tinha uma força importante nas candidaturas, ainda, digamos, uma sombra da Primeira República, como pelos partidos políticos, né, o PTB e o PSD. O PSD, como eu disse, que vinha numa linha cada vez mais conservadora e rejeita mesmo a candidatura do Getúlio. Isso aí eu não tenho clareza se foi isso que principiou ou se já havia acontecido, mas teve uma espécie de racha no PSD, e aí um grupo do PSD que depois ficou na historiografia conhecido como PSD autônomo, o PSDA, e esse grupo apoiou o Getúlio, apoiou uma candidatura do Getúlio. O PTB evidentemente queria o Getúlio, apoiava o Getúlio e fez de tudo para que o Getúlio fosse o candidato. A UDN era completamente contrária ao Getúlio, qualquer coisa que tivesse o nome dele. E aí tem uma frase que também ficou famosa na história, eu não lembro exatamente a exatidão da frase ou as palavras exatas da frase, mas eu garanto que o sentido foi esse, que é uma frase que foi atribuída ao Carlos Lacerda, e que ele dizia mais ou menos assim, essa frase teoricamente dita ainda antes da oficialização da candidatura do Getúlio, nesse contexto de eleição de 1950. Dizia que Getúlio não devia ser candidato, se ele fosse candidato, ele não deveria ser eleito. Se ele fosse eleito, ele não deveria ser empossado. E se ele for empossado, a gente não pode deixar ele governar. Ou ele não deve governar. Também tem uma curiosidade aí, que relatam os biógrafos, alguns biógrafos, se eu não me engano, é o José Augusto Ribeiro, que também tem uma trilogia biográfica sobre o Getúlio Vargas, que foi num churrasco
na casa do João Goulart, ou na fazenda do João Goulart, lá em São Borja, que tinham vários correligionários do PTB, vários membros do PTB, e aí ele finalmente aceita, ou diz, estarei convosco, alguma coisa assim. Ele aceita finalmente, primeiro para a turma dele do PTB, e depois para o resto do Brasil, de maneira oficial, a sua candidatura a presidente. Ali foi uma campanha impressionante do ponto de vista das campanhas políticas, né? A gente não tinha o marketing eleitoral, os jatinhos particulares, os milhões de dólares que envolvem as campanhas hoje em dia, os horários da Rede Globo, etc. Mas tem dados assim de que o Vargas em 2 meses foi em todos os estados do Brasil fazer campanha. E aí é muito interessante também ver esses discursos, porque evidentemente ele fazia o discurso de acordo com o público e alterava os pontos da campanha dele aonde ele tivesse, né? E aí, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ele falava do aumento do salário mínimo, porque durante o governo Dutra não tinha tido nenhum aumento do salário mínimo. O último aumento do salário mínimo tinha sido ainda durante o Estado Novo, durante o governo do Getúlio. Aí, quando ele falava em lugares mais interioranos ou com uma vida rural mais importante, com a economia rural mais importante, ele falava da extensão dos direitos dos trabalhadores urbanos, da CLT, para os trabalhadores do campo. E aí tem um que eu acho que é muito curioso, que é em Manaus, em que ele, nas palavras dele, faz um discurso contra a internacionalização da Amazônia e em defesa de uma Amazônia bem brasileira. E é isso, assim, ele fez uma campanha muito grande, muito importante, andou o Brasil inteiro, foi para todos os estados, para várias cidades, e ele ganhou com uma margem razoável, né? Acho que essa era uma das perguntas. Ele ganhou quase com 50% dos votos. O Eduardo Gomes, que foi o candidato da oposição dele, com maior força, que foi o segundo lugar, ele fez acho que 30% dos votos. E aí, novamente, um troço que eu acho que é muito interessante de falar é que o lugar onde ele foi mais votado foi São Paulo. E São Paulo ele teve quase 65% dos votos. Então essa imagem de que São Paulo só odeia o Getúlio Vargas, ela não é coerente quando a gente faz uma análise histórica, por exemplo, eleitoral do Getúlio Vargas, que sempre tem uma votação muito expressiva no estado. Foi uma porcentagem maior, em números absolutos também, maior do que o Rio Grande do Sul, né? Então é impressionante, assim, ele teve quase 65% dos votos em 50 em São Paulo. Você perguntou também dos adversários políticos que não estavam na corrida presidencial, né? Aí eu já falei dele algumas vezes hoje, mas é importante falar de novo, reforçar. A figura, o principal adversário político do Vargas era o Carlos Lacerda e o partido político do qual ele fazia parte, a UDN. E como é que foi essa administração Vargas, né, esse último governo Vargas, em termos gerais? Eu posso tentar sintetizar, assim, não é só isso, porque eu também não vou falar só disso, mas foi um foco energético. Ele mesmo dizia que o seu último governo, esse governo seria importante para a criação da Petrobras, né? Uma campanha do petróleo é nosso, a monopolização estatal do petróleo, as disputas com as petroleiras estrangeiras, o monopólio das nossas riquezas minerais do subsolo, né? A criação da Petrobras é um foco fundamental desse último governo do Getúlio Vargas. Ele dizia isso explicitamente, mas não só, né? Não só, por isso que eu falei, usei o termo energético, que é mais amplo, porque uma briga dele muito grande do período, uma coisa que foi uma luta dele muito grande, era pela energia nuclear, no caso, pela criação de um sistema energético nuclear brasileiro, mas não só isso, pela capacidade do Brasil de produzir urânio, que era a principal matéria para a energia nuclear naquele período, e também para as bombas nucleares. Então a gente tinha no Brasil uma produção muito importante de areias monazíticas, que era uma areia também chamada de areia preta, se eu não me engano, que especialmente na região de Guarapari, no Espírito Santo. E o Getúlio criou ali toda uma indústria química, uma indústria em geral, mas em especial uma indústria química, porque também envolve outros processos produtivos, como envio, transporte, enfim. Ele criou uma indústria química, especialmente, no Espírito Santo, que fosse capaz de pegar essa areia monazítica e produzir urânio, né? Fosse capaz de realizar esse processo, porque até então, essa areia monazítica, durante o governo Dutra, por exemplo, foi importante, ela era enviada in natura, somente in natura para os Estados Unidos, que era um comprador, e nos Estados Unidos que eles faziam a produção do urânio. Também a criação da central elétrica brasileira, das centrais elétricas brasileiras, né, da Eletrobras, que foi, acho que se eu não me engano, dos últimos decretos, uma das últimas medidas tomadas pelo Getúlio Vargas antes do seu suicídio. Nesse período a gente tem outras iniciativas, episódios importantes também, para além dessa questão energética, como ele havia dito em campanha, a questão do aumento do salário mínimo. Na verdade, vou falar em outra ordem, por uma questão
de ordem cronológica, né? Ele tem uma briga pela extensão da CLT para o campo, foi uma briga muito grande. Depois, aliás, virou uma herança nefasta para o João Goulart, lutou até o golpe que tomou também por essas medidas, né? E aí a gente tem uma questão que foi muito polêmica na época, que foi a nomeação do João Goulart para o Ministério do Trabalho. E aí o João Goulart toma uma medida antes de sair, já dentro da crise política que gerou a nomeação do João Goulart, e ele teve que renunciar ao cargo, e a última coisa que ele faz antes de renunciar no cargo é entregar pro Getúlio Vargas um decreto de lei de aumento do salário mínimo. E esse aumento foi nada mais nada menos do que 100% de aumento do salário mínimo. Depois da renúncia do João Goulart, o Getúlio Vargas assinou esse aumento. Então isso também é uma coisa muito importante para a gente entender o período. A oligarquia paulista ficou enfurecida, os militares ficaram enfurecidos. Nesse período também teve o descarte do envio de tropas brasileiras à Guerra da Coreia, uma medida em defesa da paz, de extrema coragem, e que também foi uma campanha muito grande do movimento comunista brasileiro. Ele que também participou da campanha do Petróleo é Nosso, não tinha mencionado, mas é sempre bom lembrar. Também, os comunistas também foram muito importantes na criação da Petrobras e na campanha do Petróleo é Nosso. Ele também limitou a remessa de lucros de empresas estrangeiras, que essa também já era uma disputa histórica no Brasil e que o Getúlio havia participado. Eu acho que é isso, assim, dá para sintetizar um pouco a atuação desse último governo Getúlio Vargas em suas medidas políticas e econômicas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. Pelo acompanhamento, pelo vulto e pela emoção, constituiu acontecimento único na história do país. Em todo o trajeto, dezenas de milhares de pessoas choraram no último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política. Aqui eu queria entrar nos momentos finais do Getúlio Vargas, que, né, um presidente que teve um final trágico, que chegou a virar filme e tudo mais, né? Então, quais foram os incidentes que levaram Vargas a cometer aquele suicídio daquela maneira dramática, com carta, com tudo, né? Aliás, se você puder falar um pouco disso, vai que tem alguém que ainda não sabe dessa história, né? Então, fica à vontade. Um pouco a gente já tinha entrado nesses temas também, né? No plano internacional, tinha uma pressão muito forte dos Estados Unidos, ele estava numa queda de braço muito grande, com os Estados Unidos especialmente. Sofreu dos Estados Unidos nesse período várias sabotagens políticas, sofreu um calote econômico dos Estados Unidos em relação àquelas areias monazíticas que eu já havia mencionado. Ele havia firmado um acordo com os Estados Unidos em que ele venderia a areia monazítica para a produção de urânio in natura para os Estados Unidos, como era feito anteriormente, mas seriam as mesmas toneladas de areia in natura, ele venderia também já com urânio refinado, produzido no Brasil, naquela indústria química que eu havia mencionado anteriormente. Os Estados Unidos, muito safadamente, para usar um neologismo, comprou toda a areia in natura que tinha direito e se recusou a comprar o urânio refinado no Brasil, o que causou uma crise não só de política externa com os Estados Unidos, mas também de industrial dentro do Brasil, né? Essa química entrou em falência. Não só isso, assim, o Vargas tinha um pouco essa vontade de trazer energia nuclear para o Brasil e teve as construções de Angra, etc. Mas ele tentou várias vezes comprar reatores, materiais nucleares, trazer cientistas, etc. da Europa, e ele era constantemente sabotado sabotado mesmo, assim, barcos sabotados, etc., pelos Estados Unidos, que impedia a compra sob desculpa evidente, né, de não proliferação de armas nucleares, etc., impedia a compra brasileira de material nuclear. No plano interno tem essa crise que eu também já mencionei com o João Goulart, em torno do aumento de 100% do salário mínimo. Esse 100% de aumento do salário mínimo produziu, ou teve como efeito, o chamado Manifesto dos Coronéis, né, que era um grupo de coronéis, tenentes coronéis, etc., do Exército, que redigiram um manifesto, por um lado defendendo o aumento do salário dos militares, mas por outro com um discurso extremamente elitista, extremamente preconceituoso, se mostravam muito preocupados com o aumento salarial dos trabalhadores,
fazendo argumentos do tipo, daqui a pouco ninguém vai querer ser do exército porque o operário vai ganhar mais do que o militar, todo mundo vai querer ser operário, né? Então sofria uma pressão muito grande do exército, sofria uma pressão muito grande da oposição política da UDN, sofria uma oposição muito grande da mídia, do Carlos Lacerda, dos Mesquita, dos Marinho, de toda essa turma, né? É um processo que já estava a pleno vapor de golpe, como eu já havia mencionado, o Carlos Lacerda disse, né, admitiu, se eleito a gente não deve deixar ele governar. E fizeram de tudo para tentar com que ele não governasse. Várias medidas dele foram bem sucedidas, como a criação da Petrobras nesse período, mas fizeram de tudo para sabotar o governo dele, botaram toda a pressão que podiam, e aí dentro desse contexto tem o tal do atentado ao Carlos Lacerda, que serviu como um catalisador desse processo que já estava a pleno vapor. E não é a primeira vez, né, hoje já está bem documentado que o Vargas, na Revolução de 30 e na Revolução de 32, tinha deixado também espécies de cartas-testamento. No caso ele fosse derrotado durante o levante paulista de 32, ele provavelmente se suicidaria e sairia da política mais ou menos dessa forma. Difícil a gente fazer as análises psicológicas, não é nem a minha função e nem algo que eu entenda bem para dizer se esse era qual que era passava na cabeça do Getúlio para ele aventar mais de uma vez essa saída biográfica, né, saída da vida, mas também essa saída da política, né? Mas evidentemente que eu posso analisar aí do ponto de vista histórico e político que para mim e para outros evidentemente o suicídio dele, essa carta manifesto, que é uma carta muito importante para a história do Brasil, mas também é uma carta muito importante para o mundo inteiro, né? Os revolucionários do mundo inteiro, os anti-oligarcas, os anti-imperialistas do mundo inteiro leram essa carta, estudaram essa carta. Por exemplo, o movimento 23 de julho cubano é conhecido por ler, por ter lido, por usar essa carta. Outros dizem que diplomatas chineses já declararam que o Mao Tse-tung leu esse documento, se interessou por esse documento, também como também se interessava evidentemente pela coluna Miguel Costa Prestes. Enfim, é um documento que é muito importante para a história do Brasil, virou música, tem sambas com essa carta, né? E filmes, como você também lembrou. Mas aí o que eu queria terminar esse assunto dizendo é que a minha impressão, e não só minha, como de vários outros autores e militantes políticos, é de que essa carta atrasou o golpe da direita em 10 anos. O golpe que veio em 64 contra o seu herdeiro político, seu amigo, seu companheiro, e que inclusive os opositores, aqueles que odiavam Getúlio Vargas e João Goulart, diziam que o João Goulart era filho bastardo do Getúlio. Tamanha ligação entre João Goulart e Getúlio, também valendo-se do fato de que João Goulart era de São Borja, mesma cidade de Getúlio. Então o golpe que veio em 64 contra o João Goulart teria vindo em 54 se Getúlio não tivesse tomado essa última medida dramática. E para terminar, eu queria te perguntar, qual você acha que foi o legado de Getúlio Vargas para o Brasil? E dá para dizer que esse legado permanece? Olha, eu vou pedir desculpa para você e para os ouvintes. Esse é um assunto que eu falaria por dias, talvez, né? É um assunto que me interessa bastante, que é difícil de sintetizar porque é muita coisa. Para você ter ideia, eu comecei a minha tese de doutoramento na Faculdade de História da USP, planejando entender o que era esse legado Vargas. E foi impossível, simplesmente foi impossível. Eu não consegui sintetizar ou botar num papel tudo que o cara tinha feito, de tanta coisa que ele fez. Eu vou tentar aqui, em certo sentido para ser didático, separar em blocos esses legados, né? Evidentemente que eu não vou falar tudo, porque é impossível da gente falar tudo. E até por isso, uma divisão de blocos que eu vou fazer é o legado conhecido e o legado desconhecido. Mas eu vou começar tentando conferir algum equilíbrio para essa resposta, falando do legado negativo do Getúlio. Então, por exemplo, a gente tem durante o governo de Getúlio Vargas a criação do DIP, que tinha uma atuação contraditória, que se por um lado fazia conferências, estimulava artistas brasileiros, estimulava ou até teve ligação, por exemplo, com a revalorização do samba, né? Então tinha ali um papel de estímulo cultural importante, também promovia a censura, em alguns momentos de maneira bastante vergonhosa no Brasil. A gente tem em 35, e aí não é obra exatamente nada disso que eu estou falando, nem as positivas nem as negativas, são obras pessoais do Getúlio Vargas, né? Por trás de todos esses fatos, a gente tem pressões políticas, grupos políticos defendendo, tem muita luta, às vezes de movimentos, de figuras, né? Então, quando a gente fala do Vargas, evidentemente que ele está sintetizando, porque foi a figura mais
mais evidente, porque era chefe do executivo, a gente está discutindo e debatendo episódios que são muito mais complexos do que a vontade pessoal do Getúlio Vargas. Então, das heranças negativas do governo Vargas é a Lei de Segurança Nacional de 1935. Ela foi escrita em abril e ela era muito mais branda, mas depois do Levante Comunista de 35, ela foi reformada pelo Congresso e terminou aprovada por ele, e foi reformada de maneira bem agressiva, né? Estado de sítio que veio depois, a repressão aos comunistas, aos socialistas, né? As torturas, e aí durante o Estado Novo as repressões às greves, né? Então a gente tem aí um legado negativo importante que não pode ser desprezado nem por aqueles que acham que o Vargas é uma figura genial e brilhante, né? Eu acho que todo mundo, independente do seu campo político, tem que tentar ter uma visão o mais equilibrada possível, guardada as nossas posições, as nossas paixões sobre esse tal legado Vargas. Aí, entre o legado mais conhecido do Getúlio Vargas, começar falando da criação de uma legislação trabalhista e da criação do Ministério do Trabalho, até porque são as primeiras medidas que ele toma logo quando chega como chefe do governo provisório, ainda em novembro de 1930. Ele cria aí, nos primeiros anos, Conselho Nacional do Café, Departamento de Correios e Telégrafos, Departamento de Aeronáutica Civil, Correio Aeromilitar. Em 32 a gente tem a instituição da carteira de trabalho. Em 32 sai o Código Eleitoral, uma série de leis eleitorais usadas até hoje no Brasil, claro, com suas reformas, sua terminologia diferente, mas que garantia, por exemplo, o voto feminino com as mesmas prerrogativas do que o voto masculino, o voto secreto, a criação de uma justiça eleitoral. Em 32 ele derrotou a oligarquia paulista, militarmente. Aí depois a gente tem a criação do Código Florestal, que foi em 34, a criação do Correio Aeronaval. Em 38 ele cria o Código Brasileiro do Ar, Conselho Nacional de Petróleo, Conselho de Águas e Energia Elétrica, funda logo depois, 3 anos depois, em 41, a Companhia Siderúrgica Nacional. No ano seguinte ele cria a Companhia do Vale do Rio Doce. Ele cria em 42 o Sistema S, primeiro com o Senai. A gente esquece disso, mas foi o Getúlio que criou o Sistema S. Em 43 a gente tem a CLT. Isso são, assim, grandes coisas, porque a CLT, por exemplo, ela consolida centenas de leis trabalhistas promulgadas durante o governo Vargas. Então ele tem o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial de 44, Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 45. Ele tem a criação do BNDE, que eu tinha esquecido de falar, que foi durante o último governo Vargas de 50, né? Porque hoje em dia é conhecido como BNDES, mas na época era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. O Banco do Nordeste, que ele fundou também em 52, no mesmo ano do BNDE. Petrobras, Lei de Liberdade de Imprensa, criação da Eletrobras. Assim, eu posso ficar aqui dias e dias falando coisa que ele falou. Tem muitas coisas que... Fábrica Nacional de Motores, Conselho Nacional de Ferrovias, Companhia Nacional de Alcalis, Finanças, assim, conselhos deliberativos de organização econômica. Tem vários, assim, vários. Conselhos técnicos, né, dentro do governo para desenvolver, para planificar a economia brasileira. Né? Mas eu quero falar um pouco desse legado que eu acho que é um legado que é menos conhecido. São legados que às vezes a gente não relaciona com Getúlio Vargas. Né? Então, por exemplo, tem uma importante reforma do ensino superior, tem uma importante moralização do serviço público e uma reorganização de como funciona o funcionarismo público no Brasil. Que até 1930, nos cargos estatais, a maioria deles era comissionado, ou seja, quem entrava no cargo político nomeava quem não interessava. Era tudo nomeação política. Então, com isso, acontecia nas trocas de governo o que era chamado as chamadas derrubadas. Sei lá, trocava o governador do estado de São Paulo, a linha política era um pouco diferente, nem tanto, mas era um pouco diferente, os grupos políticos eram um pouco diferentes. Então demitia-se centenas de funcionários públicos, recontratava centenas de funcionários públicos com indicação direta daquele presidente do estado, ou daquele prefeito, ou, por que não, do presidente do Brasil, né, quando o cargo era do executivo. E também nos concursos públicos, que no concurso público a nomeação era livre. E depois especialmente depois da criação do DASP, né, em 1938, que vem para organizar esse serviço público, você passa a contratar aquele cara que foi melhor classificado no concurso público. Que antes o cara fazia concurso público, ele era aprovado, ele podia ser o último. Se ele era apadrinhado, enfim, tinha alguma relação com o chefe político identificava ele e não se importava com a classificação. Então, essa reorganização do serviço público, que eu também não sou especialista, aí tem um amigo meu que chama-se Thiago Hansen, que é professor de Direito, de Teoria do Direito na Federal do Paraná, e é um cara que estudou um pouco isso, é um cara que entende muito melhor isso. Mas eu acho que esse é um legado Vargas que a gente esquece
e que foi muito importante para a história brasileira. E aí, ainda nessa área, tem várias tentativas de reforma do judiciário brasileiro, algumas que permanecem até hoje. A criação da OEB, a criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem várias coisas importantes, como o Código Florestal, que já tinha mencionado, Código de Águas, de Minas, criação da Justiça do Trabalho, mudança de Código Processual Penal, de Código Penal, de Código Penal Militar, de Código... Sabe, tem muita coisa. E a secularização, separação do Estado da Igreja, foi algo que tinha importância na cabeça do Getúlio e que vem novamente desde o positivismo de Augusto Conte, etc. Aí tem um que eu acho que também é pouco lembrado, eu sempre bato nesse, eu sempre falo desse, mas é a ideia da centralização política e da criação de uma união, né? E aí um autor que discute muito bem como era no período colonial, imperial e na Primeira República é o Caio Prado Júnior na formação do Brasil contemporâneo. Essa ideia de que o Brasil era todo voltado para fora, toda a produção brasileira era voltada para fora, as relações brasileiras eram voltadas para fora. Para você ter ideia, antes da chegada do poder de Getúlio Vargas, a gente não tinha um cabo de telégrafo entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre a capital federal e São Paulo. São Paulo já era, faz tempo, desde o fim do Império, o principal centro político e econômico do país. Político não, porque, enfim, estava no Distrito Federal, mas, enfim, vinha crescendo politicamente e era o principal centro econômico do país com a chegada do café, né? Fins do Império. E a falta de ligação interna era tão grande que a gente não tinha nenhum cabo de telégrafo entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, essa centralização política, essa unidade interna, essa ideia mesmo de um Brasil voltado para si e que se defende, que tem relações, né? As criações das ferrovias, as ligações internas, né? Então, tudo isso é um legado muito importante dele e que é menos lembrado, né? Aqueles moldes do federalismo e que alguns paulistas, ou enfim, não só paulistas, mas é porque eu estou pensando em algumas figuras específicas de São Paulo, defendiam uma federalização do país ainda maior do que aquela que a gente tinha durante a Primeira República através da Constituição de 1891. E o Getúlio, por contrário, defendia uma centralização política, que eu acho que é um legado importante. Aí você me perguntou se esse legado ainda permanecia. Parte desse legado permanece, ele é sempre atacado, dilapidado pelos inimigos do Getúlio Vargas e, na minha concepção, boa parte deles inimigos do Brasil também, né? Então a gente continua tendo, por exemplo, essa centralização política que eu vinha falando, embora os moldes sejam completamente diferentes daqueles dos governos Vargas, né? Hoje a gente tem esse que foi nomeado posteriormente também, mas esse arranjo político conhecido como presidencialismo de coalizão, né? Que não existia, o que era diferente na época do Getúlio. Bom, Petrobras continua, o BNDES continua, vários já foram vendidos, dilapidados, né? Vale do Rio Doce já não é mais do Brasil, né? A CLT, ela existe no papel, mas ela foi tão reformada, tão destruída, e aí o último golpe, a reforma trabalhista do Michel Temer, né? Os governos Bolsonaro também, mas a CLT, assim, é um vulto fraquíssimo daquilo que ela já foi um dia, né? Se os nossos trabalhadores seguem precisando e querendo a CLT, porque evidentemente que isso é muito melhor do que ficar ao bel prazer dos patrões, se a gente tivesse a CLT de 43, meu amigo, né? Muito mais, a defesa do trabalhador muito mais rigorosa, muito mais séria, com direitos muito mais importantes, né? A CLT foi destruída, foi atacada, ela não foi reformada. O sistema S continua aí, a gente ainda tem alguns códigos jurídicos que permanecem ainda da era Vargas, né? Então acho que é um legado que permanece, embora a gente tenha que ficar atento, porque ele é constantemente atacado e achincalhado. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Recomendações de leitura para quem quer conhecer mais a vida do Getúlio Vargas. Se você tivesse que recomendar até uns 3 livros sobre o assunto, o que você recomenda? Eu já mencionei alguns aí durante essa nossa conversa, né? Mencionei o Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior, a biografia do Lira Neto, falei da biografia do José Augusto Ribeiro também. Todos esses livros são importantes e são referências importantes que eu recomendo, né? Mas para falar alguns diferentes, eu vou mencionar os vários livros sobre a era Vargas do Hélio Silva, embora seja um historiador do
voltando à moda antiga, eu acho que tem documentos importantes lá, são razoáveis, são trabalhos bem feitos. Acho que são trabalhos, eu uso muito na minha pesquisa. Eu acho que é um trabalho que é importante, apesar de ser mais antigo, um pouco mais esquecido pela historiografia hoje em dia. Já mencionei também, mas vou citar porque eu acho que é um documento importante, o livro A Serpente e o Dragão, que é um compilado das provas da Faculdade de Direito do Getúlio Vargas. E já que estamos falando da biografia do Getúlio, eu tenho que recomendar, evidentemente, o Diário do Getúlio Vargas. Também tem o livro da Alzira, da filha dele, que é muito importante relato, mas vou recomendar aqui o Diário do Getúlio Vargas, que é uma fonte documental importante a partir de 1930, né? Porque ele começa a escrever só em 30. Então é isso, gente. Francisco, alguma consideração final? Não, é isso. Eu vou aproveitar o ensejo, então, para convidar todos os interessados que vai sair, está em pré-lançamento na editora, no site da editora Anita Garibaldi, e vai acontecer eventos pela internet. O primeiro no YouTube do grupo do CNPq Dimensões do Regime Vargas. Vão acontecer eventos de lançamento da segunda edição do meu livro, 1932, A História Invertida. Nesse do CNPq eu convidei vários autores especializados em 32 para a gente debater. E aí deixo o convite para você, Iclis, mas também para os ouvintes que se interessaram. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @ObrigaHistória, e claro, de apoiar o História FM em apoia.se/ObrigaHistória. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.